Isso mesmo. Bom, então, agora, vamos ver o lado negativo. Não é esse, não. Eu tenho um passado sou um dos poucos artistas da música brasileira que tem o lado infantil, que tem uma geração que está seguindo minha música mais que qualquer outro artista assim que não teve esse caminho infantil, né? Então tem gerações passando e me seguindo de uma certa forma por causa das músicas infantis e depois revém todo o outro acervo. Sim. Isso, o artista era muito mais tranquilo há uns anos atrás. Hoje você fica pulverizado assim com tanta gente querendo coisas e pedindo coisas e quase exigindo situações, porque é por causa da internet. Você vê, essa foto está vindo agora, ou outras pessoas estão pensando ou revendo coisas, vêm e te cobram situações. Então, o artista é muito mais cobrado hoje pela facilidade que se tem do acesso a ele. Claro, claro. Antigamente, quem fazia uma vida pública, como todos nós, artistas, fizemos e fazemos ainda, era muito mais protegido por essa não rapidez de comunicação. Sim, com certeza. Então, hoje, esse lado é complicado. E algumas pessoas até tiveram dificuldades na adaptação. Eu não sei se você soube quando a Xuxa entrou no Twitter, que deu até um problema lá, que daí ela saiu, porque eu imagino que seja uma pessoa que, desde muito nova, foi poupada de muita coisa, né? Porque ela vivia Com cercada certeza. da assessora, da produção, enfim, da assessoria de imprensa e tudo. Ficava no hotel sozinha, então, não podia sair do quarto. E a partir do momento que existe um filtro muito grande à sua volta, só chega pra você o elogio, né? Exatamente. A crítica Chega para elogio. na tua produção e a produção resolve o problema. Exatamente. E aí você imagina uma garota que nasceu pro mundo, né? Porque ela é muito jovem quando começou a trabalhar. E aí, depois de, sei lá, 40 anos lidando com essa realidade, ela ser exposta a um monte de gente falando o que bem entendia. Exatamente. E aí foi o momento em que ela teve um momento de sair e depois voltar. Porque ela teve um choque. Tipo, aí, como assim? Como assim tem pessoas que falam mal de mim? Porque claro que tem, mas Claro. ela não lidava com isso Ela até saiu então. da bolha. Ela Aliás, saiu da bolha. Eu estava falando do dia, qualquer coisa que você faça publicamente, qualquer atitude vai ter gente contra e a favor. Não Sim. tem o que fazer. Sim. Qualquer gesto que você faça, uma canção, um ator, ou Uma um foto. humor, ou uma piada, vai ter gente contra e a favor. Nada é unânime. Basta você ter um movimento exposto, vai ter gente Sim. contra e a favor. E olha, e as coisas são muito agressivas. Porque você abre uma janela e você fica exposto a pessoas imbecis, a pessoas grossas, pessoas educadas, pessoas sensíveis ou não. Então, tudo ali, você fica com a cara na janela para levar ovada. Sim. Eu não te imagino sofrendo esse hate. Você tem bastante comentário negativo? Não, gozado, felizmente não. Tive umas confusões aí, uma época porque existe o Brasil, tá um extremo muito grande. Uma polarização. Uma polarização muito grande, né? Então, teve um equívoco banal quando o Moro foi escolhido. Eu fui a favor da escolha dele, porque era uma unanimidade meio brasileira na época, o Moro, mas simplesmente por uma possibilidade de ser uma saída para não corrupção. Mas quando eles escolheram o Moro, eu elogiei só a escolha do Moro. Nossa, mãe, o que teve de pessoas contra isso, que é um absurdo, porque você pode ter uma opinião a favor a um ministro escolhido, né? E nem isso a gente pode ter. Então, foi o único momento assim que eu teve um radicalismo, que logo depois acabou, porque eu não sou realmente ligado à política dessa maneira, e mesmo se eu tivesse uma posição hoje definida, eu não falaria, porque é um absurdo. O Brasil hoje é proibido uma pessoa pública ter qualquer posição que seja. Ou de centro, ou de esquerda, ou de direita. É proibido, né? É engraçado como isso acabou se estendendo para outras áreas que hoje você não pode... Não. As pessoas não podem simplesmente discordar, elas têm que brigar. Podem... As pessoas não se permitem não ter uma opinião sobre um assunto. Eu vou ser um pouco mais clara no que eu vou dizer. É porque, assim... Às vezes, eu só não gosto de alguma coisa. Entende? É tipo assim, o Flamengo só não é o meu bicho preferido. Ah, mas você gosta? Gosto.
mas eu gosto de leões, eu gosto do bicho-leão. Mas o Flamengo, não, tá ok, eu acho... Não pode. Não Ou pode. você ama, Exatamente. ou você é uma militante dos Flamingos, Exatamente. ou Existe- você odeia. Eu acho que o Brasil deixou escancarado o quanto não existe democracia aqui. O quanto não existe, não estamos preparados para a verdadeira democracia. Porque a democracia não é isso. A democracia tem que aceitar a opinião do outro, tem que ouvir, tem que conviver com uma opinião conversar. diversa. Até porque Tem que conversar. Isso é democracia. esse é o conceito, né? Esse é o conceito de democracia. Essa liberdade de escolha. Total. O Brasil não tem. Então, você vê, esse conceito de democracia brasileira é uma hipocrisia enorme. Né? A democracia é fundamental. E Deus queira que a gente atinja, o povo atinja, ou mereça esse presente da democracia. Porque o povo brasileiro, da maneira que age hoje, com esse radicalismo em todos os sentidos, né? Sim, em todos os setores que você vai. Então, o povo é antidemocrático no Brasil. E a democracia está aí, esperando uma oportunidade que o povo aceite ela como ela deve ser. Né? Tomara que a gente chegue a isso. Né? Tomara. Você tem esperança de ver isso acontecendo ainda? Às vezes eu não tenho, sabia? O Brasil é um país muito estranho, né? É um país hipócrita, eu acho, de um modo geral. Mesmo na política, quanto mais você vive, você fica mais desesperançado na política brasileira de um modo geral, né? Então você vê os poderes entrando um no lugar do outro e assumindo posições que não deveria assumir. É muito triste você ver, você fala assim, vamos fazer uma reforma política, vamos. Quem vai decidir isso são os políticos, né? Sim. A gente Que reforma é essa? É o cara que vota o aumento do próprio salário, que vota o próprio benefício, isso é um né? absurdo. O país é um absurdo isso. Então, quem devia escolher essa reforma política num plebiscito seria o povo, né? Então, no Brasil, essa democracia que a gente vive dá pouco poder ao povo e muito poder a essas pessoas que ficam ali naquele berço esplêndido, né? Porque, na verdade, em tese, era para aquelas pessoas representarem a nossa vontade. Claro, teria que Mas ser a gente isso. sabe que não é isso que acontece. Mas não muitas é vezes, mesmo. muitas vezes eu vejo eleitores de um determinado deputado ou senador cobrando a postura dele para um voto, para um determinado assunto, e o cara faz completamente diferente. Então você vê que não é uma representação. Existe muita mentira, por exemplo, numa campanha de um deputado e tal, o que ele promete, depois acabou de ser eleito, ele vira as costas e pensa realmente nele. Isso é uma cultura brasileira, né? É a cultura do político brasileiro. Então, a gente vai ter que mudar muita coisa. Quando você fala sou desesperançosa, você tem toda a razão para ser. O sistema já é corrompido. O sistema é corrompido. Nós estamos à mercê de... Tem pessoas direitas, é claro, em todos os setores, mas tem crápulas, né, comandando esse país. Então, é isso. Eu tenho um pouco de esperança exatamente por estarmos vivendo nessa polarização. Eu acho que essa polarização teria que acontecer, de qualquer maneira. Então, agora nós estamos numa efervescência de coisas que estão claras, os equívocos, né? Os equívocos estão claros. Depende um pouco da gente agora, da gente nesses próximos anos, quem sabe nessa eleição próxima, ou a outra ainda, estarmos mais bem paralelos assim, a uma democracia melhor que a gente possa conseguir. Mas isso depende da atitude do povo. Sim. Então, e tem que mudar certas leis da Constituição. Eu acho que a Constituição protege ainda muitos bandidos, né? Então, e eles se protegem, né? Claro que se protege. Eles votam as leis protegendo eles mesmos. Sim. Ou possíveis equívocos, né, que eles venham a cometer. E como, é triste. Como é muito difícil alguém chegar limpo lá em cima, então todos que estão lá em cima entram em acordos que a gente não faz ideia, né? Porque aí eu te protejo, porque eu sei que você tem o rabo preso lá, mas eu tenho o rabo preso aqui. Então, se eu votar em você para te livrar daquilo lá, você vota para me livrar disso aqui. Essa é a cultura brasileira, essa é uma coisa que... Esse seu pessimismo é um pouco baseado nisso que você acabou de falar. Isso dá uma certa tristeza mesmo, né, com o brasileiro, né? Com o brasileiro mais consciente, né? Porque tem gente que ainda, sei lá, acredita e tal, mas é triste, mudar isso tudo é muito difícil. Teria que ter uma mudança drástica, ou com alguém que tivesse coragem de fazer isso, né? Quem sabe futuramente uma terceira linha, uma terceira tendência.
não vejo muitas perspectivas novas aí, não. Então, nós vamos ter que viver uns bons anos ainda com esse pessimismo. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Estamos no Brasil. Estamos no Brasil. Mas a gente queria também falar um pouco sobre a sua história. Você deve ter muita coisa maravilhosa para contar. A gente falou mais de política até agora. Verdade. Não, mas é ótimo. O papo é livre para a gente Claro falar que de qualquer coisa. A gente vai entrando na sua. Olha, minha história, eu acho que é uma história que eu faria de novo essa história, se eu tivesse que escolher. Mudaria muito pouca coisa. Eu tive uma coisa gradativa, tive muita sorte sempre na minha vida e mais que isso, eu soube aproveitar as oportunidades que eu tive. E Sim. A gente tem que agarrar as oportunidades que tem. Sim. Muito. Tem que ir até o fundo delas. Se deu errado, deu, mas se não, você fez o possível. Uhum. Então, eu venho de uma geração privilegiada, né? Venho de uma geração, você vê, que faz até hoje a MPB, a música brasileira, com muita galhardia, com muita força, com muita elegância. Você pega 20 nomes, assim, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Djavan, Maria Bethânia, Gal Costa, Simone, enfim, uma infinidade de artistas que marcaram o seu DNA na música brasileira e continuam ainda aí na batalha boa, né? Uhum. Eu me incluo nessa geração, uma geração que veio de um Brasil gostoso, de Juscelino Kubitschek, de Brasília, da indústria automobilística, do futebol crescendo, do cinema novo, da bossa nova, do João Gilberto, do Niemeyer. Eram grandes figuras brasileiras, né? Era um Brasil bonito, né? Não era um Brasil brega como é hoje, né? Então, essa geração veio daí. Nós não somos privilegiados, grandes artistas, nós somos artistas como tantos têm, hoje ainda, quem sabe nas favelas, em todos os lugares, tem aí quantos Chico Buarque tem, ou quanto Gilberto Gil. Então tem. Acontece que nós tivemos essa chance histórica de poder aprender ao mesmo tempo uma música brasileira que era bonita, era bem feita, com Tom Jobim, com João Gilberto, com Baden Powell. Nós viemos daí. Na arquitetura Niemeyer, né? No Glauber Rocha, no cinema novo. Então, eram grandes nomes. O Brasil florescia em todos os lugares. Pelé. Era um Brasil, assim, tinha um estadista, que era o Juscelino Kubitschek. Então, o sentimento patriota era mais aflorado, né? Era um Brasil mais gostoso de ser brasileiro. Uhum. Então, Brasília sendo capital nova. Então, a minha geração veio daí. Nós temos uma força muito grande musical por causa disso. Aí as coisas foram acontecendo. Eu fiquei muito amigo do Chico Buarque. Logo de cara, uns melhores amigos, ainda somos. Fui para a Itália com 18, 19, 20 anos. Fiz um sucesso com o Jorge Benjó, logo bem jovem, que maravilha. Lá fora está chovendo. Mas aí vai. Aí fui para a Itália, voltei da Itália já com uma certa experiência e encontrei, assim, de mão beijada, o Vinícius de Moraes, com 22 anos de idade. E eu já tinha uma certa bagagem para poder encarar esse poeta, né? Sim. Aí eu comecei a compor com ele de uma forma muito intensa. Foram 10 anos de parceria. E onde eu dei a ele o que ele precisava, que era juventude, o vigor e tudo. E ele deu para mim o que eu mais queria e precisava também, que era o know-how de vida, de poeta, de experiência, né? Uhum. E o aval do Vinícius, né? Então, fizemos mais de 130 canções, mais de 1000 shows na época juntos. Então, foi daí para frente, quando o Vinícius faleceu, eu estava com um caminho muito sólido, né? Aí veio Aquarela, veio as músicas infantis, o caderno, naquela época toda pós-morte, né? A gente vai ter que falar dessas músicas. Sim. Não, você está dando o resumo da história, a gente vai destrinchar tudo. Porque não, você falou um pouco da história, verdade. Já contei. O caderno, eu me formei em magistério, Sei. Primeiro de tudo. E a gente cantou o caderno. A minha turma Acredito. cantou o caderno, porque é lindo demais. E ele fala de uma maneira tão bonita
a voz do caderno, O caderno falando que eu, mesmo, né? todo ensaio eu chorava. Eu chorei na apresentação. Eu acho linda a letra dessa música. Quando a gente canta no show, muita gente chora ainda, mulheres principalmente, né? Porque o caderno foi feito por uma relação dele com uma menina, né? Ele acompanha o crescimento Sim. dela e tal.